Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma introdução ao livro de Hebreus. Esse que é um dos 27 livros do Novo Testamento e tem algumas características que fazem dele um livro único. O meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra estudos bíblicos e resumos de livros cristãos. Então vamos lá para a introdução do livro de Hebreus. A ideia desse livro, se fosse resumir uma palavra, é mostrar como Jesus é superior a todo o resto, e ele é o único caminho para Deus. Os temas que eu quero abordar nesse vídeo de hoje são: quem escreveu essa carta de Hebreus? Para quem ela foi escrita? Qual o estilo literário usado? Quais os pontos principais da carta? E dicas de como eu posso ler esse livro. Vamos começar então com o primeiro ponto. Quem foi o autor da carta de Hebreus? Por que isso é importante definir o autor? Bom, eu tenho outro vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre a canonização da Bíblia, ou seja, como foram escolhidos os livros que entrariam no cânon, que entrariam nessa restrita lista de 66 livros da Bíblia, e quais livros ficaram de fora, quais foram os critérios. Isso foi definido ao longo do tempo, nos 4 primeiros séculos do cristianismo, encerrando-se, com os concílios aí no século IV. E um dos critérios era que os livros tinham de ser escritos pelos apóstolos ou pelas pessoas muito próximas aos apóstolos. Então, é importante saber quem escreveu um livro para saber se ele se encaixa nesse critério. Sobre o autor da Carta de Hebreus, é um mistério que já dura 2000 anos. Ninguém sabe quem escreveu. Então, durante os primeiros anos do cristianismo, os pais da igreja, a maioria deles cria que o autor foi Paulo, o apóstolo Paulo. Entre eles, por exemplo, Clemente de Alexandria ou Orígenes, citavam que eles criam que Paulo que escreveu a carta. Muitos séculos depois, na época da Reforma Protestante, Lutero cria que foi o Apolo, o mesmo Apolo que é citado nas cartas de Coríntios, que foi ele que escreveu Hebreus. Um outro pai da igreja, chamado Tertuliano, ele cria que foi Barnabé. Barnabé foi o mentor de Paulo, então também seria possível. A partir do século XIX, surge uma outra teoria de que foi talvez Priscila, aquela mesma Priscila que serviu a Paulo durante as suas viagens missionárias, junto com seu marido Áquila. E o fato do autor estar escondido, não ser mencionado, seria o fato de que foi uma mulher. E aí existem outras teorias, outras pessoas creem que foi Lucas, ou que foi o Clemente de Roma, Clemente esse que é citado nas cartas de Paulo também, ou que foi o Silas, que fazia juntas viagens missionárias com Paulo. Existem diversas teorias, mas ninguém sabe exatamente quem foi, mas o que está claro é que foi com uma pessoa que estava muito próxima dos apóstolos e que provavelmente não foi um dos apóstolos em si, mas uma pessoa que é da segunda geração de crentes, que foi convertida logo diretamente após os apóstolos. Isso pode se notar com a forma como se foi escrito o capítulo 2, especificamente os 4 primeiros versículos. Bom, o mistério acerca do autor continua, embora nós tenhamos essas ideias. E para quem foi escrita a carta? Então, para a gente entender assim como a carta de Hebreus funciona, seria interessante saber para quem ela foi escrita. Nós também não sabemos exatamente em que ano e para quem ela foi escrita, mas possivelmente pela forma como ela foi escrita, pelos nomes ali citados, né? Ela cita Timóteo, por exemplo. Então, sabemos que foi alguém que estava dentro do círculo ali do íntimo dos apóstolos. Crê-se atualmente que os destinatários foram cristãos perseguidos no primeiro século. Talvez ali mais ou menos pelo ano 65 depois de Cristo, cristãos que viviam ou em Roma ou em Jerusalém. Hebreus capítulo 10 fala sobre os sacrifícios feitos no templo em Jerusalém, então possivelmente a carta foi escrita antes do ano 70, porque no ano 70 o templo foi destruído, e depois no ano 90 e 95, Clemente escreve sua carta e ele já cita Hebreus, então sabemos que foi antes desse período. Então possivelmente foi num período em que a igreja já sofria severa perseguição, que começou mais ou menos lá pelo ano 64 depois de Cristo, com o Império de Nero em Roma. Então, qual que é o contexto aqui? O imperador Nero, no Império Romano, tinha uma lista de quais religiões eram aceitas pelo Império Romano e quais eram clandestinas. O judaísmo era uma das religiões oficiais do Império Romano, mas o cristianismo não era. Então, quando começou a perseguição, os cristãos eram perseguidos, mas os judeus não.
Então, muitos cristãos, como a maioria dos cristãos no início da igreja eram de raiz judaica, muitos deles queriam voltar ao judaísmo para evitar a perseguição, para viver uma vida mais fácil. E essa carta vem então para motivar esses cristãos de matriz judaica a permanecerem fiéis em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e Jesus Cristo é o caminho que os judeus deveriam seguir. Ele é o Messias dos judeus e quer então a carta motivar eles a continuarem fiéis e a não desistirem da fé. Então fica a pergunta: Hebreus é o único livro do Novo Testamento que não tem um autor. Como ela conseguiu entrar no cânon? Como ela conseguiu entrar na Bíblia sem um autor e sem um destinatário? E a razão é que a teologia dessa carta é tão forte, tão forte, tão profunda, que ela conseguiu entrar na Bíblia. Né? Os pais da igreja decidiram colocar ela, incluir ela no cânon, mesmo sem um autor, porque a teologia é tão boa e tão profunda que seria um desperdício, né? E reconheceu-se a autoria divina também nessa carta, mesmo sem um autor. Agora para o próximo ponto, que é o estilo literário. Isso também é interessante porque existem diversas teorias, como não se sabe quem é o autor, quem é o destinatário, também sobre o estilo literário existem algumas teorias. E eu quero, nesse vídeo de hoje, seguir uma delas. Talvez ela não seja a certa, não se sabe, mas é uma das mais plausíveis, uma das que mais os teólogos hoje em dia creem que seria a correta. E ela é o estilo literário chamado de uma pregação expositiva. Como isso funciona? Então, funcionava da seguinte maneira. A igreja se reunia, possivelmente na casa de alguém ou em algum lugar escondido, e uma das pessoas lia algum texto do Antigo Testamento. Né? Então, nessa época, o Novo Testamento não estava formado ainda. E essa pessoa lia o texto e depois explicava esse texto para os ouvintes. Isso é uma pregação expositiva. E a forma como Hebreus está escrita nos parece mostrar que o texto escolhido para ser lido e explicado foi o Salmo 110. Talvez foi também um texto de Levíticos ou algum outro texto, mas essa seria uma das teorias mais plausíveis. Então eu vou ler uma vez o Salmo 110 para dar aqui o contexto e depois mostrar mais ou menos como a gente pode ler a carta de Hebreus como uma pregação expositiva. O texto diz assim: O reino e o sacerdócio do Messias. É um salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine sobre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita no dia em que se irá esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Parece um texto cheio de mistérios ou de palavras de difícil compreensão. Então a ideia é que alguém leu esse texto e começou a explicar. A próxima imagem eu mostrei mais ou menos como a gente pode entender a carta de Hebreus. Então nós temos uma pessoa pregando, peguei aqui o exemplo talvez do apóstolo Paulo, para um grupo de pessoas, talvez aí os cristãos em Jerusalém, num contexto de perseguição. Se a gente lê a carta de Hebreus em voz alta, a leitura dura mais ou menos 1 hora. Então, imagine uma pregação que durou mais ou menos 1 hora, em que Paulo lê o Salmo 110 e depois explica como o Salmo 110 pode ser entendido na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E do lado de Paulo tem uma pessoa que está sentada e está escrevendo a pregação. Ele está escutando e está escrevendo. E essa pessoa talvez seria o Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, porque Lucas também, como mostra o livro de Atos, foi um companheiro presente de Paulo em grande parte da sua viagem, também citado, por exemplo, na carta de 2 Timóteo. Então imagine Pedro, o apóstolo Paulo falando, e Lucas, palavra por palavra, copiando tudo que ele está ouvindo.
E isso que Lucas copiou a pregação, essa pregação veio a se tornar a carta de Hebreus. Ela é uma pregação de Paulo, então, ou uma pregação de alguém dos cristãos da segunda geração. Como essa pregação se desenvolve, essa pregação expositiva? Então, como eu disse no primeiro slide, a ideia é mostrar que Jesus é superior a tudo. Então, ele começa a pregação ali nos capítulos 1 e 2, mostrando que Jesus é maior que os anjos. Por que isso é importante? Ele vai mostrando lá. Ele mostra fazendo comparações quem são os anjos no Antigo Testamento, citando diversos versículos do Antigo Testamento, e mostrando que Jesus é superior aos anjos. Na teologia judaica, foi um anjo que deu a Torá a Moisés, né? O Deus através de um anjo. Então, se Jesus é superior ao anjo, Jesus é superior à lei que o anjo entregou a Moisés. E aí, ele vai mostrando, então, no final do capítulo 2, que Jesus é superior, Jesus sofreu perseguição, então vale a pena também a gente se manter fiel na perseguição, né? Isso aí é capítulo 2, versículos 17 e 18. Aí vem capítulo 3, entra um próximo tópico da pregação. Jesus não é só superior aos anjos, Jesus é superior também a Moisés. E o interessante é que se você for lendo Hebreus, tem inúmeras citações do Antigo Testamento. Então ele vai se apoiando em diversos textos, ele vai citando um, citando outro, citando outro. Não, Moisés era um servo de Deus, mas Jesus também é. Toda a falta de fé de Israel apontava que eles para a necessidade deles terem um Salvador, e esse é Jesus Cristo. E aí entra o capítulo 5, mostrando o sacerdócio de Arão e dos levitas e dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, e como eles todos apontavam para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é maior do que todos eles, e que Abraão, por exemplo, foi o início de tudo, mas Abraão só foi aceito pela fé e não pelas obras. E aí, como todo o Antigo Testamento vai apontando para Jesus Cristo. E aí, no final da carta, capítulos 11 a 13, ele faz uma chamada, então, permaneçam fiéis. Aí ele vai mostrando todos os heróis da fé do Antigo Testamento, todos foram aceitos por Deus pela fé. Então, vocês também precisam ter fé agora nessa hora de dificuldade. Então, assim, é uma construção dessa pregação expositiva. Se a gente olhar Hebreus como uma pregação, é interessante notar que 2 vezes Paulo faz uma pausa no meio da pregação. Imagine que ele está tendo o tema dele, seguindo um esboço, e no meio ele faz uma pausa para fazer uma exortação, quase para dar uma bronca nos ouvintes. Seria, por exemplo, uma primeira pausa no capítulo 5, onde ele diz o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, mas são coisas difíceis de explicar porque vocês são lentos para aprender. Então ele dá meio que uma chamada de atenção nos ouvintes. Aí ele continua a pregação dele. E no capítulo 10 ele faz mais uma pausa no tema para fazer agora um encorajamento. Ele fala: queridos irmãos, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E aí é interessante que esse autor ele cita um personagem meio enigmático do Antigo Testamento, que é citado no Salmo 110 e na história de Abraão de Gênesis, que é o Melquisedeque. A história de Melquisedeque é o seguinte: Abraão volta de uma guerra em que ele havia vencido e ele dá 10% de tudo que ele conquistou naquela guerra para esse homem chamado Melquisedeque, que é um sacerdote da cidade de Jerusalém. E o Melquisedeque abençoa Abraão com pão e vinho. Então, e o autor de Hebreus fala, então, pessoal, esse Melquisedeque, que é citado também no Salmo 110, ele é uma figura, ele nos ajuda a entender Jesus Cristo. Por quê? Porque a ordem dos levitas, a ordem do sumo sacerdote, que segue a ordem das leis de Moisés, os descendentes de Arão, ela segue por sangue, por genealogia. Você precisa ser filho, um descendente do Arão para poder se tornar um sumo sacerdote um dia. Mas a ordem de Melquisedeque é diferente, porque Melquisedeque a Bíblia não cita nem pai, nem mãe, nem filhos dele, não se sabe a genealogia dele. Mas se o Salmo 110 diz que o Senhor de Davi, Jesus Cristo, vem da ordem de Melquisedeque, isso significa que Jesus não precisava ser um levita para ser o nosso sumo sacerdote no céu. Ele vem de uma outra ordem. Jesus é da tribo de Judá e não de Levi. Então,
Jesus segue a ordem de Melquisedeque nesse sentido. Figuradamente, assim como Melquisedeque foi um sacerdote que abençoou Abraão, mesmo sem ser da linhagem de Levi, assim Jesus Cristo também abençoa o povo de Israel e toda a humanidade sem necessitar ter uma genealogia que o enquadre como descendente de Arão. Essa é a ideia ali, se tratando sobre essa figura do Melquisedeque. E aí, só para finalizar a carta, eu separei algumas palavras aqui. Né? Grant Osborne, esse teólogo, cita que Hebreus é um deleite para pessoas que gostam de quebra-cabeças, porque tem essas inúmeras situações do Antigo Testamento que vão se encaixando e todas vão se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Então né, uma carta que faz dezenas de referências ao Antigo Testamento, talvez a carta assim, que mais cita o Antigo Testamento, né, junto com Mateus e junto com Apocalipse, embora que no formato de carta de pregação, essa é a que faz mais citações, para mostrar como, né, a aliança mosaica finalizava e agora era Jesus Cristo que era o caminho para os judeus convertidos. E ao lermos Hebreus, nós somos convidados a reler esses textos do Antigo Testamento e encontrar Jesus neles. Principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia e o livro de Salmos, que foi o que esse autor mais citou na sua carta. Bom, essa é um resuminho aí, uma introdução ao livro de Hebreus. Eu espero que eu possa ter te gerado interesse em reler essa carta ou em ler pela primeira vez. São 13 capítulos, como eu disse, 1 hora mais ou menos você leu ela. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a leitura da Bíblia, a leitura do livro de Hebreus na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, curte ele aqui, compartilha com outras pessoas ou deixa um comentário também. Deus te abençoe e até uma próxima.